Nero, nascido em uma família de elite, ascendeu ao trono em 54 d.C., 10 anos antes do famoso incêndio em Roma. Aos olhos de Freud, a formação da personalidade de um indivíduo é fortemente influenciada por suas experiências na infância e pelos relacionamentos familiares. A educação de Nero foi marcada por manipulações políticas e pela figura autoritária de sua mãe, Agripina, que desempenhou um papel central em sua ascensão ao poder. Freud identificou três componentes principais na estrutura psíquica: o id, o ego e o superego. O id representa os desejos primitivos e impulsos. O ego é o mediador racional entre o id e a realidade. E o superego incorpora as normas e valores morais. A trajetória de Nero pode ser entendida como uma luta constante entre esses elementos. Nero é frequentemente caracterizado por seu comportamento narcisista, uma condição que, segundo Freud, envolve uma inflada autoimagem e uma necessidade constante de admiração e validação. Essa busca incessante por autoafirmação pode ser vista como uma tentativa de compensar um ego frágil que se sente ameaçado tanto por figuras de autoridade como por críticas externas. Freud também discutiu o conceito de pulsão de morte, que se refere a um impulso inconsciente em direção à destruição e autodestruição. No caso de Nero, podemos conjecturar que o incêndio de Roma simbolizou uma manifestação dessa pulsão. Destruir a cidade ou permitir que ela fosse destruída poderia ser interpretado como uma expressão do desejo inconsciente de destruir a ordem estabelecida, e que ele via como uma ameaça à sua identidade e poder. A resposta popular ao incêndio foi de descontentamento e revolta. Freud sugeriu que o superego, sendo a consciência moral do indivíduo, é formado em grande parte pelas normas sociais e culturais. Para Nero, a desaprovação pública poderia ter sido percebida como um ataque ao seu ego, provocando reações defensivas. A construção do Domus Aurea, um palácio extravagante sobre as ruínas de Roma, pode ser vista como uma tentativa de reconstruir sua imagem e reafirmar seu poder, ignorando a moralidade social e as necessidades da população. A imagem de Nero tocando o instrumento enquanto Roma arde em chamas tornou-se um símbolo duradouro de liderança negligente e narcisista. Essa narrativa ressoa até os dias de hoje em contextos onde líderes parecem desconectados das crises que suas nações enfrentam. Em termos freudianos, tais líderes podem estar agindo sob a influência de um ego inflado e narcisista, incapazes de integrar um superego que reflita a moralidade e as necessidades coletivas da sociedade. A história de Nero também nos oferece uma lição sobre o perigo de sucumbir ao id e à pulsão de morte. Quando os líderes agem de maneira autodestrutiva ou destrutiva em relação aos outros, estão muitas vezes respondendo a conflitos internos não resolvidos. Este comportamento é frequentemente um sintoma de um ego frágil e um superego subdesenvolvido, incapaz de mediar entre os impulsos do id e as exigências da realidade social. A análise psicanalítica de Nero e o incêndio de Roma revela uma complexa interação de ego, poder e destruição. Através da lente freudiana, podemos ver como o comportamento de Nero pode ser interpretado como uma luta entre seus desejos inconscientes e a realidade externa. A lenda de Nero, embora talvez exagerada ou distorcida, serve como um poderoso lembrete dos perigos de um ego descontrolado e da importância de uma liderança que seja empática e moralmente consciente.